Olá, tramita aqui na LESP, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei de número 1666 de 2023, de autoria da deputada Ediane Maria do PSOL, que institui o protocolo antirracista, que determina a implementação de medidas de prevenção, conscientização e acolhimento de vítimas em situação de racismo pelos estabelecimentos comerciais de grande circulação de pessoas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo. Seja bem-vinda, Yara. Obrigada, Priscila, mais uma vez. Agradecer também aqui o Paulo Vitor por ter aceito o nosso convite. Um tema de extrema relevância que a gente precisa debater. E mais uma vez a Assembleia ela tem assumido esse papel, inclusive como você apresentou aqui, com a apresentação do projeto da deputada Ediane Maria, que eu acho que vai trazer uma discussão importante aqui para o Estado de São Paulo. E mais uma vez reiterar o compromisso dessa casa no combate e enfrentamento à violência e ao racismo. Verdade. Bom, aqui também nos nossos estúdios, Paulo Victor Arjone Moda, que é estudante. Seja bem-vindo. E também já conta um pouquinho para a gente sobre situações que você já enfrentou. Oi, tudo bem? É prazer, né? E muito obrigado por ter feito o convite para mim. Que agradeço. Eu queria contar assim que foi março de 2022. Eu estava voltando da escola com a minha irmã, né? Nós somos filhos adotivos dos pais e a gente voltando assim, passou na portaria, tá um dia de chuva, né? E eu passando assim o síndico, que me conhece desde pequeno, minha irmã também, sempre morou no prédio, né? E ele tipo, assim, começou a comparar nós dois, né? Já contando sobre o cabelo, falando, o seu cabelo não molha igual o dela, sabe? Né? Então, na hora eu só fiquei quieto e passei, falei, pô, né? Mas depois uma vizinha comunicou meus pais, porque ouviu, né? E aí eu falei que tudo, aí eu conversei, falei que aconteceu mesmo. Sim. E abrimos o processo e tudo mais. Entendeu? Aí... para a pessoa, você acha que ele tinha feito como uma brincadeira? Lógico, né? Tipo, pessoas assim, com essa mais idade assim, eles sempre acham que é na brincadeira, né? Mas nunca, tipo, param pra pensar no que o outro, que a gente vai, tipo, pensar assim, né? Tipo, porque isso aqui é uma interpretação óbvia. Você falar, chegar no... Porque na época eu tava com um cabelão bem grande, né? Mas, tipo assim, chegar em mim e falar assim, seu cabelo não molha, assim, tipo, nem sem, tipo, não tem preciso nem intimidade pra falar isso. Uma coisa que não é pra falar, tá, entendeu? Então... E, tipo, machuca mesmo, tá ligado? Yara, situações como esta são comuns, né? Infelizmente. Aquilo que é considerado, uma brincadeira. Priscila, eu fiquei sabendo do caso do Paulinho logo no início, quando ocorreu. Fui procurada pela mãe, né, pedindo ajuda e apoio. E o que poderia ser feito? À época, inclusive, eu não estava coordenadora aqui do SOS Racismo. E a gente buscou uma rede de apoio para poder atuar e dar informação e suporte para a família, para que eles pudessem passar por essa situação. E como você colocou, de fato as pessoas elas praticam esse tipo de violência como se do outro lado não houvesse uma pessoa com sentimentos. Porque quando você fala, olha, o seu cabelo não molha como dela, ou às vezes as mulheres quando usam aplique, canicalon, se você lava, como é que você enxuga, essas coisas que a gente está acostumado de ouvir, isso machuca. E eu sempre trago, todas as vezes que aqui estive, onde eu vou, de que o racismo ele machuca, dói e mata. E aí as pessoas precisam entender, não é brincadeira, isso é uma agressão, isso é uma violência. E as pessoas precisam responder pelos seus atos. Hoje, inclusive, existe legislação que trata do racismo recreativo. E aí, parabenizar o Paulinho pela coragem de ter aceito o convite, de poder estar aqui na Assembleia Legislativa falando sobre essa situação. Eu vejo que ele é um menino que pode incentivar e colaborar para que outros adolescentes que passam por essa situação também possam procurar uma rede de apoio, que possam contar com a sua família, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, né? É sempre importante, a gente está falando de criança, de adolescente. Nós temos aqui o papel importante do Conselho Tutelar, que sempre tem que atuar e ajudar a família para poder buscar os caminhos viáveis, para poder
proteger essa criança, esse adolescente, para que ele tenha os seus direitos garantidos. Mas isso não é brincadeira, isso é coisa séria, racismo dói, racismo mata. A sociedade ela mudou, algumas coisas que eram aceitáveis em algum período da nossa história hoje não são mais aceitáveis, a sociedade cobra e a gente precisa entender de que nós precisamos nos moldar para poder fazer com que todas as pessoas elas estejam integradas na sociedade. Então, tem coisas que se você não sabe o que falar, não fale nada, fica de boca fechada. E aí o Paulinho tomou a atitude correta de contar para os seus pais, houve outras pessoas que viram, que entenderam que aquilo era uma violência, que não se permitiu, sendo um terceiro, não se permitiu ficar alheio à situação e que procurou os pais para que hoje a gente tenha esse processo que está em curso. Mas, prioritariamente, Paulinho foi um menino corajoso. E quero que ele seja aqui exemplo para outros adolescentes. A gente tem tido muitas situações que têm ocorrido, sobretudo no ambiente escolar, mas ocorre em outros locais também. Sim. E para que a gente possa reiterar, é necessário que todas as pessoas procurem os seus direitos, que elas possam fazer o seu boletim de ocorrência, que elas possam procurar outras pessoas para poder ajudar. E às vezes a gente sozinho não é suficiente, então eu preciso buscar um amigo, uma amiga, um advogado, um delegado, um defensor público para poder nos orientar e a gente tomar o melhor caminho. Então, de fato, isso não é brincadeira não, isso é coisa séria e racismo tem legislação e o Brasil tem assumido um papel importante, embora a gente tenha tido um número crescente de violências, mas o Brasil assumiu a tarefa e o papel de dizer não. Basta o racismo, basta de discriminação, de preconceito. E Paulinho, como que foi para você, naquele momento, você entendeu já que era uma violência, você sabia, você já tinha instrução de que o racismo é crime e que esse tipo de comentário era um comentário racista? Como que foi para você, que você estava com o quê? Seus 16, 17 anos? Estava com 15. 15 anos. Estava com 15. Já tinha essa consciência? Já tinha muito, né? Porque já tive várias situações, né? Então a gente já tem essa consciência. Isso mesmo vem dos pais. Desde pequeno eu já tive sempre essa consciência, sempre, né, vendo as notícias do que acontecia. Então eu já sempre tive consciência que depois daquele comentário ali, eu já tinha anotado, eu falei, pô, entendeu? Tipo, ainda mais comparar eu e minha irmã, né? Mesmo sabendo que somos adotivos, assim, entendeu? Mas, não, tipo, eu passei reto, não ia dar, tipo, porque eu não ia fazer, tipo, todo, tipo... Uma discussão ali, Isso, né? eu não tive a coragem na hora de, tipo, começar a discussão e tipo, e falar com o cara mesmo, porque, entendeu? Porque eu tava bravo. Aí, mas pra não influenciar minha irmã nisso, eu, tipo assim, eu passei reto porque minha irmã é muito novinha, assim, e tudo mais. Mesmo que eu explique muito pra ela sobre isso, né? Mas não queria, tipo, já passar assim, entendeu? Mas depois que a vizinha falou, eu falei, não, tudo bem. Eu conversei tudo, eu sempre expliquei, entendeu? Tipo, aí já... Aí... E a gente vê até, Yara, o quanto a sociedade é responsável, né? Porque, assim, é um garoto, 15 anos à época, né? Tem todas essas questões. Você vê em poucos minutos quanta coisa passou na cabeça. Estou passando por uma situação de racismo, ele não pode fazer isso comigo, eu estou muito nervoso, porém minha irmãzinha está junto. É muita informação para um curto período de tempo, para uma idade também, 15 anos, mas tinha um adulto do lado, uma vizinha, que olhou e falou, não dá para ficar em silêncio. Então a gente vê que a sociedade também tem que se impor, né? Sim, Priscila, essa luta é uma luta de todos, de brancos e negros, de homens e mulheres, de toda a sociedade. E qualquer pessoa que presenciar, ela tem que se colocar em defesa daquela pessoa que está tendo o seu direito violado, sobretudo pela questão da cor ou aparência física, ou seja qualquer que seja o motivo. E diante do relato do Paulinho, ele ali num pouco espaço de tempo, ele pensou em proteger a irmã, ele percebeu que ele estava nervoso, poderia perder a razão, né, se ele tomasse uma atitude ali. Ao mesmo tempo, você tem a sensação de, tipo, não estou acreditando que isso está acontecendo comigo, como é que eu vou fazer?
E também tem a preocupação, eu tomo uma atitude, como é que isso pode desencadear, como é que eu vou responder para os meus pais, ou eu não tomo uma atitude agora e procuro apoio e suporte. Então, você tem uma série de coisas que passam na sua cabeça, mas ao mesmo tempo não acredito, está acontecendo comigo de novo, ou está acontecendo comigo com uma pessoa que me conhece desde pequeno, no caso dele foi o síndico do prédio, que o conhece desde pequenininho. E, de fato, são comentários, são falas que não cabem, né? Mais uma vez, se você não tem o que falar, não tem o que perguntar, além do bom dia, boa tarde, boa noite, que é praxe da boa educação, é melhor você não falar nada, né? Do que você fazer qualquer tipo de comentário relacionado à cor da pele, ou por conta do cabelo, ou por conta de alguma questão física da pessoa. Então é mais fácil você ficar na sua, no máximo você fazer o seu papel, que a função nesse caso era de ser o síndico do prédio e atender os moradores daquele local. Mas também de parabenizar a vizinha que viu, se importou, se incomodou e levou a situação para os pais, porque de repente poderia ter passado. O Paulinho poderia não ter levado essa situação adiante e talvez ele continuasse a praticar esse tipo de violência contra ele ou contra outras pessoas que moram naquele local. E com certeza, apesar do processo, é uma ação também educativa, porque não é porque é uma pessoa de mais idade que pode praticar violência. Hoje ali existe para todos e todos vão responder por ela. E mais uma vez, a sociedade está mudando, as pessoas precisam entender a rapidez com que a sociedade tem mudado para que elas possam se moldar diante dessa nova sociedade que não aceita de forma alguma as violações que a gente tem no nosso país, até porque é importante a gente dizer que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. É muito recente a abolição da escravatura e eu gosto sempre de dizer que não é a abolição porque ainda hoje tem pessoas vivendo em situações degradantes no nosso país, principalmente a população negra, a nossa juventude negra é desprotegida politicamente, as mulheres negras na base da pirâmide e nem por isso a gente sai por aí agredindo as outras pessoas. É necessário que haja esse respeito. E o Paulinho está aqui hoje para poder contar a história e gosto sempre de dizer, ele vai ser uma pessoa que vai abrir caminhos para poder alertar e ajudar outros adolescentes que passam por essa situação, que muitas vezes nem percebeu que passou. Sim. Que vai perceber, às vezes, porque participou de alguma atividade na escola, fala, olha, isso aconteceu comigo. Ou quando conversa com alguém, fala, olha, eu passei por uma situação parecida. Então, o Paulinho, mais uma vez aqui, sendo uma pessoa bastante importante nesse debate, nessa discussão, que a gente precisa sempre trazer à tona para a gente poder, não é encorajar, né? Porque eu acho que não cabe essa palavra encorajar, mas é de dizer para as pessoas, não fiquem quietas quando vocês tiverem os seus direitos violados. Não fiquem quietas quando você for desrespeitado ou desrespeitada. Você usou a palavra, né, encorajar, que de repente não cabe bem aqui, mas pode ter acontecido também o desencorajar. Ou seja, quando você pensou, né, os seus pais ali numa conversa, vamos entrar com um processo, vamos abrir um processo, vamos resolver essa situação, passou pela cabeça ou vocês chegaram a escutar, ai, não vale a pena, é muito mimimi, ou tipo, isso é comum acontecer, acho que você está exagerando. Isso chegou a vocês ou não? Quando meus pais souberam, os dois de prontidão já começaram a comunicar tudo e abrir o processo, né? E, então, como eu disse, desde pequenininho eu já tinha essa consciência, então para mim nunca foi essa questão. Então quando eles falaram assim, vamos abrir o processo, eu falei, vamos, tudo bem. Entendeu? Então eu sempre nunca tive essa parte de falar, pô, não, tipo, não precisa. Eu sempre achei que é preciso sim, e eu acho importante fazer. Mas acontece, né, Yara, com outras pessoas de olhar e falar assim, acho que eu não vou aumentar essa história, deixa pra lá. Acontece. Acontece porque ainda as pessoas entendem que não vai acontecer nada, de que não vai ter resultado algum, e elas acabam não fazendo, porque também o nosso sistema de justiça, quando trata da questão racial, ele é moroso, mas é moroso em outros processos também, mas é necessário que a gente faça isso. Por isso da importância de abrir o boletim de ocorrência, para que a justiça possa
avaliar, apurar e tomar as devidas providências. É óbvio que os casos eles precisam ser analisados friamente para ver qual é o melhor caminho. Então, por exemplo, o Conselho Tutelar é um órgão importante para poder atuar, para poder contribuir, inclusive, com diversos órgãos e setores para poder tratar. É também tarefa do Conselho Tutelar atuar nesses casos. Em algumas questões, você não chega na produção, por exemplo, do boletim de ocorrência, mas você teve a atuação do Conselho Tutelar, que orientou, que acompanhou, que deu indicativos e orientações para a escola, para os pais, para poder proteger essa criança e esse adolescente. A atuação do Conselho Tutelar também produz um documento, um registro, que vai ser acompanhado ali para e passo, para que esse adolescente, essa adolescente, não tenha os seus direitos negligenciados. Mas é importante que a gente sempre busque o apoio de alguém. O que não pode é acontecer a situação, saber que aconteceu, eu voltar ou ir para minha casa e não falar para ninguém. Porque a pessoa que praticou a violência, ela vai praticar comigo, ela vai praticar com outro, vai praticar com outro. E ela só vai parar quando ela for barrada na justiça. E aí, quero trazer já um ponto que quando a gente fala, por exemplo, de racismo em ambiente escolar, criança contra criança, a gente tem outras formas de atuação. Por isso que é importante receber o caso, e aqui falo enquanto coordenadora do SOS Racismo, que a gente recebe as denúncias e analisar que caso é esse e quais são as providências que nós vamos tomar. Porque criança e adolescente, ele não responde juridicamente, né? Mas aí também é importante que a gente oriente essas crianças, esses adolescentes, porque hoje eles são inimputáveis. Amanhã, enquanto adultos, eles responderão na justiça, no rigor da lei, como deve ser. Paulinho, você estava com 15 anos quando isso aconteceu, hoje você está com 18. Eu estou com 18. 18 anos, né, já numa outra fase, aí pré-vestibular, mas você entende que depois daquele fato, dentro até da escola, você acabou falando sobre o assunto, você levou essa história para outras pessoas, você acha que outros meninos ou meninas, né, também foram encorajados a não permitir que o racismo chegasse até eles? Conversei com os meus amigos, inclusive um dos meus melhores amigos, considero até como irmão, João Vitor, também menino negro que nem eu, que já sofremos na escola mesmo, já sofremos isso, né? Coordenadora chamar para olhar para as nossas bolsas, porque a gente estava recebendo denúncias de que estava com alguma coisa na bolsa, algo suspeito, e só por jeito da gente se vestir ou andar por ali, a gente ser chamado para ver bolsa, né? Eu conversei com ele também ficou indignado, assim, né? Todos, meu amigo Felipe também. Então, assim, todos os amigos que eu conversei, eles sempre de prontidão, sempre entenderam, me apoiaram e é isso, né? Porque em ambiente de escola também, né? É muito complicado. Isso mesmo com alunos, né? Tinha uma aluna que falava que nós só tava lá por cota, que a gente era bando de macaco. Isso é complicado, né? Difícil isso, hein? É difícil, Priscila, é difícil e deixa a gente com a voz embargada, porque assim, nós estamos no ano de 2024, século 21, e a gente falar que o ambiente escolar, que deve ser o local de produção de cidadãos, que vão lidar com a nossa sociedade, é um local em que os nossos jovens, é um dos primeiros locais em que os nossos jovens passam pela situação do racismo. E você ter outro adolescente, menino ou menina, produzindo e reproduzindo esse tipo de violência é muito triste. Porque normalmente esses adolescentes, quando eles fazem esse tipo de violação, ou eles estão reproduzindo aquilo que eles vivem em casa, e aí não está tendo uma atenção dos seus familiares, ou porque muitas vezes eles viram na grande mídia, na televisão, na internet, porque hoje a nossa molecada está muito na internet, e ela acha que aquilo é normal de ser reproduzida. Então hoje a família, a escola e todos os órgãos têm um papel muito importante na vida na formação adulta dos nossos jovens. Porque nem tudo que eu vejo na internet eu tenho que reproduzir. Nem tudo que eu vejo na televisão eu tenho que reproduzir. Mas se eu não tenho esse diálogo com os meus pais, eu vou sair fazendo. E muitas vezes os pais são pegos de surpresa, viu? Muitas vezes, mas não é 100%. Porque às vezes é aquilo que o adolescente produz e reproduz na escola, é o que ele vive em casa e ele acha que aquilo é normal de ser reproduzido no ambiente escolar. Então a gente precisa ter essa atenção
para que a gente não fique com as nossas vozes embargadas. Isso é violência. E a gente não pode permitir que ninguém passe por isso. E o Paulinho, quando ele traz aqui de que foi chamado para poder ter a sua bolsa revistada por uma coordenadora, ela deveria de pensar qual que é o papel dela, qual que é o papel da escola na educação desses adolescentes. Porque tem algumas ações que elas vão impactar para o resto da vida. Sim. E aí a escola, ela tem o papel de fazer com que a gente seja cidadão. Para que a gente pudesse fazer esse debate aqui, nós passamos pela escola, para que a gente consiga saber dos nossos direitos. A gente está aqui fazendo material educativo que vai ter acesso por várias escolas, por vários adolescentes, por várias famílias, e que muitas famílias vão fazer a reflexão, inclusive chamar do ponto de vista da atenção dos pais para olhar, para observar o seu filho, porque às vezes ele está sofrendo sozinho por coisas que ele está passando na escola e ele não consegue expressar. Então isso é importante também, que as famílias tenham atenção. Graças a Deus o Paulinho teve aqui a sua rede de apoio, seus pais, que entenderam, que atuaram, que buscaram um apoio. Mas outros talvez, pela correria do dia a dia, às vezes acaba passando e o jovem está ali naquela angústia, naquele sofrimento e não sabe colocar para fora o que está ocorrendo. Então, precisa ter atenção também com os nossos adolescentes. Até esse projeto de lei, né, que a gente vai aprofundar um pouco melhor no segundo bloco, ele fala desse acolhimento, né, que o Estado também precisa oferecer, um acolhimento para essas pessoas. Ainda bem, né, que o Paulinho teve ali a família que deu o acolhimento, né? A primeiro momento ali um acolhimento jurídico, de vamos resolver a situação, mas com certeza teve um acolhimento psicológico também. Pode não ter sido com um profissional, não sei como foi, você conta pra gente agora, mas com certeza assim, um acolhimento familiar, de não aceitar qualquer tipo de discriminação, né? Como que foi essa parte emocional até? Foi muito pelos meus pais mesmo, inclusive, de passagem, os melhores pais do mundo, assim, sabe? Então, tipo assim, eles sempre me deram muito apoio, eles me ajudaram em tudo. Então, tudo que eu sofri, tipo, essas coisas aí da escola, sempre contei pra eles, né? Minha mãe, minha melhor amiga, sempre conto pra ela tudo. Então, foi complicado isso, né? Então, mas hoje mesmo eu sei que eu tenho coragem suficiente pra... Agora eu sei exatamente o que fazer, mas eu sei que eu sempre posso contar com eles para qualquer coisa. Que bacana, né? Priscila, assim, é bacana de ver a coragem dele de contar, mas também eu fico pensando nos outros adolescentes que não têm a mesma estrutura que ele tem, né? E ele está aqui dizendo, de peito aberto, que ele é adotado, mas também do carinho, do acolhimento que ele tem dos pais adotivos, de entender toda essa situação, mas talvez pudesse ser uma situação diferente. Talvez ele passasse por essa situação e tantas outras e não tivesse o acolhimento. Como a gente sabe o que ocorre. E não é o fato de ser filho adotivo que o faz menos filho, muito pelo contrário. Ele é filho tanto quanto. Né? E falo porque também sou mãe, sou avó, e a gente sabe que a gente tem que proteger os nossos filhos como se fosse a última coisa que a gente tem que fazer na vida. E o Paulinho tem recebido isso, então a emoção dele, eu acredito que é de outros jovens também que são adotados e que recebem o mesmo acolhimento. E não é o fato dele não ser, o fato dele ser filho adotivo que vai tirar o brilho dele, muito pelo contrário. Ele tem que erguer a cabeça, como ele tem feito nesses 3 anos, e dizer, sou o Paulinho Arjone, passei por uma situação, estou aprendendo com ela e vou ajudar outros meninos e meninas a passar por essa situação também. Sou filho adotivo, mas tenho o amor tanto quanto dos meus pais e que isso faz toda a diferença na vida e na formação dele, que com certeza daqui mais um pouquinho vai ser um dos nossos jovens aí na academia. Já quero parabenizar também, zootecnista. Embora ele está querendo ir para o interior, né? Mas vai ajudar a gente e onde ele estiver, com certeza, com a história dele, ele vai ajudar muitos outros adolescentes também. Você espera contando a sua história, repartindo, dividindo um pouco do que você viveu, empoderar outras pessoas, né? Empoderar no sentido de dar o poder para a pessoa não permitir que passem dos limites com elas, inclusive ajudar a falar, isso é racismo, essa atitude não é brincadeira, isso é racismo. Você acha que você também está aberto para isso, para ajudar outras pessoas? Lógico, com certeza. Eu espero muito que seja passado esse programa aí, que
todos os jovens e todas as idades também, né, tenham essa consciência, porque isso aí não é brincadeira, entendeu? Então, assim, eu estou de peito aberto também, entendeu? Eu posso ajudar com muita coisa. Então, eu espero que, vindo aqui dizer os meus relatos, eu acho que eu consiga encorajar as outras pessoas e conseguir dar esse próximo passo, né? Com certeza. Bom, eu quero agradecer a participação do Paulinho aqui com a gente. Paulo Victor Arjone Moda, que é estudante, né? E está aí se preparando para o vestibular. Daqui a pouquinho vai enfrentar essa outra fase da vida, também enfrentar um novo ambiente e poder levar essa história para um novo ambiente e para na educação, né, que as coisas acontecem, é nesse lugar de educação. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, temos uma outra entrevistada para participar aqui com a Yara, mas eu quero agradecer, né, por dividir com a gente o teu relato. Muito obrigada. Obrigado eu por ter vindo aqui, né? Obrigada. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante. Estamos de volta com a LESP em pauta, hoje falando sobre um projeto de lei que cria um protocolo antirracismo. Eu tenho aqui nos nossos estúdios Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo, e também, agora chegando no segundo bloco, Gleice Cristina, que é conselheira tutelar da cidade de Mauá. Bom, Yara, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de lei? Conta pra gente como que esse protocolo pode ser criado, o que precisa ter até nesse protocolo? Bom, é importante que no projeto, esse projeto, na verdade, ele vem, é mais um instrumento de garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes no ambiente escolar. Eu falei no bloco anterior de que a gente tem tido diversas situações ocorrendo no ambiente escolar. Então, a deputada Ediane Maria, com a sua sensibilidade, com a sua assessoria, e também daquilo que chega no gabinete da deputada, deu voz e ouvidos à nossa população para esse problema grave que a gente tem vivido nas escolas. Então, é mais um dos instrumentos legislativos e legais que a gente vai ter para que a gente consiga garantir os direitos das nossas crianças, protegê-las num ambiente que deveria ser um ambiente seguro, que é o ambiente escolar. Inclusive, logo do início, quando assumi aqui a coordenação do SOS Racismo, eu recebi na nossa sala uma mãe, de um caso, inclusive, que teve repercussão aqui no estado de São Paulo. A filha dela, à época, tinha 6 anos e passou por uma situação, numa escola aqui do nosso município, em que a mãe buscava apoio, buscava entender por que a escola não protegeu, não garantiu os direitos daquela criança. Inclusive, a mãe acabou recebendo a oportunidade, digo oportunidade no sentido de ter sido procurada, o convite para que a criança pudesse ser transferida para outra escola. A escola não se colocou à disposição de proteger aquela criança naquele momento. E a mãe, depois de algum tempo, tendo nos procurado, ela queria fazer a transferência. Mas a escola que a mãe entendia que era o local que atenderia as necessidades da família, mas também do ponto de vista de garantir a integridade daquela criança, não era a escola que o poder público, a Secretaria de Educação, estava com disposição em atender. E ali houve uma série de violações, e nós conversamos à época com alguns mandatos aqui da Assembleia Legislativa, buscando estabelecer uma parceria para que a gente pudesse prestar o atendimento a essa mãe, para que a gente pudesse, enquanto casa legislativa, fazer com que os direitos dessa mãe e dessa criança fossem protegidos. Também houve a instauração de um processo, inclusive tinha um advogado acompanhando. Também acionamos o Conselho Tutelar para que pudesse ser parte deste processo e que fosse o instrumento que garantisse os direitos dessa criança. Então, o protocolo que a deputada Ediane Maria apresenta aqui, o projeto, ele é a leitura disso tudo. São diversas violações, inclusive do ponto de vista do Estado, porque a gente está falando
da violação do Estado. E quando a gente fala do Estado, seja escola pública, do município, do Estado ou escolas particulares, é o Estado que tem que garantir a integridade. Então, a deputada Ediane Maria, ela faz essa escuta e apresenta esse projeto, que é, na verdade, aquilo que as escolas já deveriam de fazer. Mas ela está utilizando do instrumento do mandato para poder chamar a atenção das escolas para dizer, olha, ocorrendo este tipo de situação ou essas situações, tem que ser seguido este protocolo. Protocolo no sentido do quê? De proteger, de garantir os direitos da criança e do adolescente que está ali naquele ambiente e que está tendo o seu direito violado. Inclusive, eu estou aqui com a Gleise, quero agradecer também a ela ter aceito o nosso convite, que o Conselho Tutelar tem que se fazer presente. Não pode ser omisso nessas situações. Não é simplesmente fazer um boletim de ocorrência, não é simplesmente jogar a responsabilidade para a família, porque dentro do ambiente escolar eu tenho uma criança que teve o seu direito violado, mas eu tenho tantas outras que também podem estar tendo o seu direito violado. E a questão racial é um dos problemas, existem outros. Então o Conselho Tutelar é um parceiro que tem que estar muito presente, e a deputada Ediane Maria, com uma alegria imensa, conseguiu entender, não que outros deputados dessa casa não tenham, mas ela conseguiu expressar isso apresentando esse projeto que eu vejo com bons olhos e espero, inclusive, que essa casa tenha a sensibilidade de entender qual é o nosso papel aqui, que é de proteger as nossas crianças e os adultos do futuro. Bom, nós estamos falando do projeto de lei de número 1666 de 2023, de autoria da deputada Ediane Maria, que ela, do PSOL, institui o protocolo antirracista, determinando aos estabelecimentos comerciais de grande circulação de pessoas para que implementem medidas de prevenção, conscientização e acolhimento de vítimas em situação de racismo no âmbito do Estado de São Paulo. Então, criar aí vários protocolos para o atendimento dessas pessoas, mas também para evitar que esses casos aconteçam. Gleice, o que a gente tem hoje de proteção à criança quando um caso de racismo, por exemplo, acontece no ambiente escolar ou em qualquer outro ambiente? O que a gente tem hoje e o que é o ideal? Bom, olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Yara, gratidão pelo espaço, que é extremamente importante. E quando eu digo extremamente importante, Priscila, é porque atualmente nós não temos muita coisa para atuar nesse âmbito junto às famílias e à própria escola. E eu falo enquanto conselheira tutelar. Este protocolo, ele traz mais uma ferramenta para que nós profissionais venhamos atuar. E eu, digo um pouco mais. Não são só os alunos, as mães que sofrem racismo dentro da escola. Eu tive um episódio quando eu fui conversar, uma diretora ligou e me chamou para conversar com uma mãe junto a ela na escola, e quando eu cheguei lá, fui com uma outra companheira de trabalho, ela era branca, do cabelo liso, a direção me chamou, mas não conversava comigo. Conversava com a outra conselheira, e aí depois ela pediu desculpa, porque ela achou que a Gleice era outra conselheira e não eu. E eu disse para ela, olha, eu desculpo, não tá tudo bem, porque o que aconteceu agora foi uma situação de racismo, porque o fato de... Eu tenho uma postura... Como eu converso muito com adolescente, então eu estou sempre de tênis, de all-star, de calça rasgada, coloco um cropped, por quê? Eu preciso dialogar com quem eu defendo. E a roupa também é uma forma de dialogar com eles. Então eu acho que por conta desta minha postura e aquilo, esses cabelos para cima, ela não me viu como uma profissional em defesa da criança e do adolescente, e eu vivenciei essa situação. Ela pede desculpas até hoje e eu permaneço dizendo, olha, tá desculpada, mas seguimos não estando tudo bem, porque a escola ainda não conseguiu implementar sequer uma formação, uma palestra sequer para falarmos sobre isso. Então, assim, este protocolo, ele vem como mais uma ferramenta para, junto com o ECA, nós atuarmos na proteção do direito da criança e do adolescente. Pois, afinal de contas, o Conselho Tutelar, ele atende majoritariamente
povo negro, né? É o meu povo que é atendido lá. Então eu falo com os meus pares diariamente, seja criança, seja adolescente, seja por mães e pais, que raramente aparecem no conselho tutelar, mas são majoritariamente negros. Então, assim, é para ontem esse protocolo. Uhum. Yara, a Gleice disse, né, que, ok, desculpo, mas não está tudo bem. Principalmente porque a escola ainda não tomou as medidas que deveriam. A gente vê que o bullying acabou, quando as situações aconteceram de bullying, as escolas começaram a trabalhar um pouco mais essa questão. Principalmente porque muitas escolas tiveram até morte por conta do bullying. O racismo ainda não virou assunto de pauta dentro das escolas? Priscila, na verdade, eu tenho percebido o seguinte. Quando a gente fala de racismo no ambiente escolar e quando a gente fala de bullying, há uma grande confusão. Porque muitas vezes as pessoas querem tratar o racismo como bullying, porque elas têm no seu imaginário que o bullying ele é uma violência menor do que o racismo, quando na verdade é tudo igual e tem legislação para tudo. Uhum. É que muitas vezes as pessoas elas lidam com a questão do racismo, aliás, ninguém quer ser taxado de racista, por isso que é mais fácil eu tratar do bullying. Porque ninguém quer ser apontado na rua, dentro da escola, em qualquer local, como uma pessoa racista ou que não atuou numa questão racista. Enquanto o bullying, ninguém vai ser chamado de bullyingista, por exemplo. Então, as escolas precisam chamar para si a responsabilidade e aplicar. Então, por exemplo, a gente tem a Lei 10.639 de 2003, a 11.645 de 2008, que trata do ensino da história da África, aliás, da obrigatoriedade, e que a gente não vê implementado de fato, seja na rede pública, na rede particular. Então, quando nós tivermos a efetividade desta lei, que as pessoas saibam como foi a construção do nosso país e que os negros e negras aqui do nosso país fazem parte da nossa história, a gente vai ter um país melhor. Quando as pessoas entenderem que é necessário respeitar o outro, nós vamos ter um país melhor. E eu já ouvi, inclusive, algumas pessoas dizendo que elas sonham em ver o dia que a gente não tenha que fazer essa discussão. E eu sonho, no dia que a gente não tiver que gravar um programa para falar desse assunto. Uhum. Mas para que a gente chegue nesse ponto, é necessário que as pessoas mudem a sua postura, a sua concepção, e que elas não façam pré-concepções quando elas veem alguma pessoa e olhem para ela pela cor da pele e falam, olha, você não é isso, você não é aquilo. Porque muitas vezes vai acontecer isso que a Gleice acabou de dizer. Né? Ela foi chamada na escola e, no entanto, a direção da escola entendeu que era outra pessoa. Isso acontece, por exemplo, no supermercado. Se você pegar um advogado que está lá de terno e gravata, ele está dentro do supermercado como cliente fazendo as suas compras, muitas pessoas vão enxergá-lo como sendo segurança. Como também, se você for uma loja de vestuário, for uma mulher negra, vão entender que é uma atendente. Não é desmerecendo nenhuma das profissões, mas as pessoas precisam parar de taxar as pessoas por aquilo que elas estão enxergando. E sim, de fato, respeitar as pessoas por aquilo que elas representam. Até porque o advogado, e hoje a Gleice está falando aqui que ela tem uma forma diferente de se vestir porque ela dialoga com um público diferente. Uhum. Mas hoje o advogado, tem advogado que não você vai encontrar advogado que ele não vai estar de terno e gravata, e advogado tanto quanto. Uhum. Ele vai prestar o atendimento tanto quanto. Né? Mas em alguns ambientes é necessário que você esteja com aquela vestimenta para você atuar naquele local. Agora, não existe, pelo menos eu não conheço, e a Gleice pode me dizer, eu não conheço se existe uma regra básica para a vestimenta, por exemplo, do conselheiro tutelar. Né? E aí as pessoas precisam ter esse entendimento. Então, o bullying e o racismo, ele é uma violência tanto quanto. E as escolas precisam chamar para si a responsabilidade e não querer diminuir. Assim como, antes da equiparação da injúria com o racismo, as pessoas tratavam, no caso era muito mais discutido e tratado a questão da injúria, porque você tinha uma penalidade menor do que do racismo. Hoje foi equiparado para que a gente não tenha mais esse tipo de situação. E hoje eu consigo verificar que está ocorrendo com relação ao racismo e ao bullying. As escolas não querem lá ter o seu nome envolvido numa situação de racismo, então elas tratam como bullying. Inclusive tem um caso que eu estou cuidando aqui no SOS,
e que a família procurou a escola, estava conversando, dialogando, e a diretora da escola estava tratando como bullying. Quando chegou aqui para o SOS e nós encaminhamos um documento para a escola, a diretora assustou. E na resposta que ela nos mandou, o trecho diz que ela estava tratando mais como bullying, não como racismo. E aí, quando ela recebe o documento do SOS Racismo, ela percebe que a coisa era mais séria e que ela precisava cuidar com mais seriedade do problema que estava dentro da escola. Uhum. Esse projeto de lei, inclusive, fala assim, que para os efeitos dessa lei consideram-se estabelecimentos comerciais de grande circulação de pessoas como os supermercados, hipermercados, shopping centers, lojas, big lojas, restaurantes, casas de shows, escolas, baladas, bares, teatros e demais estabelecimentos de lazer ou semelhantes com 10 funcionários ou mais. Levando em consideração, então, que a responsabilidade, segundo esse protocolo, é de ter ali 10 funcionários ou mais, instruir os funcionários, instruir quem trabalha na escola, instruir quem trabalha no shopping, instruir todos no shopping. Quantas situações nós já ouvimos falar em relação ao racismo, né? Então, ter os estabelecimentos em que várias pessoas circulam, ter treinamento. Vamos falar um pouquinho disso também? Gleice? Inclusive, quando tem alguma criança que não está vestida de acordo com os parâmetros da sociedade, caminhando pelo shopping, o conselho tutelar é chamado. Porque eles entendem que é uma criança que está em situação de mendicância, é uma família que está em situação de mendicância, porque eles não entendem. Eu, quando entro numa loja, eu estou com o crachá escrito conselho tutelar no peito. Eu sou seguida pelos seguranças. Uhum. Porque eles estão acostumados, a sociedade está acostumada, na verdade, e isso a gente faz uma discussão lá da época da escravidão, com a servidão. O homem negro de terno é o segurança, então ele vai servir para minha segurança. Entendeu? A mulher negra que está aqui, que está vestida assim, ela é atendente, então ela está aqui para me informar onde está o que eu preciso. É sempre essa visão da sociedade de servir. E até mesmo no Conselho Tutelar. As pessoas acham que o Conselho Tutelar é majoritariamente constituído por mulheres. Por quê? É as mulheres que devem cuidar das crianças. E tem um tipo de mulher. Uhum. Ela é mãe, ela é casada. Gente, eu não sou mãe, não sou casada. Eu sou uma jovem de 27 anos e sou conselheira tutelar. Então tem tudo isso. Eu já vivenciei pais, que uma das perguntas que eu mais ouço: você é mãe? Não, eu não sou mãe. Mas isso também não me define que eu não posso dar uma orientação para o senhor ou para o seu filho. Uhum. É eu que estou aqui. Então, assim, é extremamente importante essa formação para os funcionários, porque a gente precisa parar de olhar para o povo negro, para o povo que tem o cabelo black, que quer entrar de chinelo no shopping, quer entrar como pessoas que estão para servir ou como pessoas, né, que são criminosas. Porque eu entendo que eu não sei, mas eu entendo que deve haver uma formação. Olha, é negro, tá mal vestido, vai roubar. E não é. Tá? Às vezes a gente está na correria, eu passo pelo shopping de chinelo. Eu só preciso pegar uma coisa e sair. E se eu quiser ir ao cinema de chinelo? Uhum. Eu estou pagando ingresso como todo mundo. Qual é o problema? A gente precisa, na verdade, normalizar e entender que ser negro também é ser humano. E nós precisamos de respeito, sim. Yara, falar um pouquinho sobre isso, né? E as falas, algumas partes da fala da Gleice também dá uma dorzinha, né? Ser sim. humano. Sim, Priscila. Somos, né? Quando você pergunta da necessidade de uma formação, a gente está sempre em formação. Sim. Na formação na vida, no trabalho, com a legislação, está sempre formando. O que a gente precisa é canalizar as boas formações. Né? Aquilo que de fato vai fazer sentido para a nossa sociedade, que vai contribuir com a formação da nossa sociedade, sobretudo dos nossos jovens, para que a gente não produza e não reproduza violações. Temos feito algumas discussões, e aí quando a Gleice fala também da questão da necessidade dessa formação, não é só aqui no estado de São Paulo, então no caso
do Conselho Tutelar, ela é uma legislação nacional, então precisa da atuação do governo federal, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para que a gente possa trazer uma formação para esses conselheiros, embora eu sei que existam algumas formações, mas é necessário que os próprios conselheiros se debrucem sobre esse material e aplique aquilo que está colocado lá. Eu não posso simplesmente ignorar todo um procedimento para ser conselheiro. Então, quando você é conselheiro, hoje você passa por um processo de eleição direta, é a sociedade quem elege o conselheiro, tem que acompanhar a atuação desse conselheiro, mas ele está ali para poder prestar atendimento e garantir a integridade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, mas sobretudo para aplicar a lei pertinente às crianças e adolescentes. Isso independe do ambiente. E quando a gente fala aqui na questão da servidão, isso é uma questão que a gente precisa mudar na história do nosso país. Por isso a necessidade da implementação, de fato, da Lei 10.639 de 2003 e da 11.645 de 2008, mas todas as outras leis que tratam da educação, da formação, porque é lá na escola, na academia, que a gente vai conseguir fazer com que a sociedade possa refletir. E aí eu quero trazer aqui, a deputada Ediane passou por uma situação aqui na casa também, em que, à época, o que eu ouvi, inclusive ouvi do próprio gabinete dela, é que a pessoa, por ter mais de 70 anos, ela acabou não respondendo, tá? O processo está sendo conduzido, tudo, mas houve ali, vou dizer aqui, uma proteção, tá? E vou colocar com aspas aqui, porque a pessoa tinha 70 e, se não me engano, 79 anos. Mas é também uma pessoa que com 79 anos produziu uma violência. Então, como é que a gente trata a violência que essa pessoa cometeu, dizendo para ela que foi uma violência, mas também, e aqui a gente não vai ser violador dos direitos, como é que eu resguardo os direitos dessa pessoa pela idade dela? Agora, ela precisa entender que ela cometeu uma violência e não querer se resguardar por conta, olha, eu sou idoso, tenho estatuto do idoso. Ok. Tem estatuto de idoso, está garantido, está protegido, mas o senhor cometeu, ou a senhora cometeu uma violação. Precisa responder. Como é que a gente trata disso? Então, é nesse sentido que a gente discute, e o Conselho Tutelar tem esse papel de garantir os direitos das crianças e adolescentes, isso em qualquer ambiente. A Gleise trouxe situações em shopping, isso é comum. E nós vamos ver isso com uma certa recorrência daqui a pouco, quando começar o período de férias escolares. Sim. Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes estão de férias, eles querem ir ao shopping, querem ir ao cinema, querem tomar um lanche, quer reunir os seus amigos, quer fazer um aniversário e vai para a praça de alimentação do shopping. Então, precisa ter um entendimento dos seguranças dos shoppings, de treinamento, para poder entender. Ali também são pessoas que vão consumir dentro daquele estabelecimento e que também têm os seus direitos. E não significa que o fato de ter lá 2, 3, 10 ou 20 adolescentes, que eles vão lá para poder fazer bagunça. A gente precisa entender, inclusive, o momento que os nossos adolescentes, porque todos nós somos adolescentes. E a gente sabe que a gente não vive dentro de um adolescente, não é dentro da caixinha, no quadrado. Eles têm outras formas de expressar. As vestes são outras. E eu não posso taxar nenhum adolescente pela forma com que ele está vestido. Tem que ter atenção e tem que ter treinamento, sim, para todas as pessoas, para que eles possam estar ali, lidando com a nossa sociedade, porque o jovem também é parte da nossa sociedade. Bom, outro aspecto desse projeto de lei fala sobre os canais de denúncia. Então, esses locais terem também ali à disposição os canais de denúncia. Então, vamos falar um pouquinho disso, Gleise, de como que é a questão da denúncia no caso das crianças, é sempre para o Conselho Tutelar, e falar também do trabalho do SOS Racismo, do acolhimento dessas denúncias e principalmente a investigação delas, né? Primeiro que assim, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão punitivo. A gente enfrenta muito problema que as pessoas acreditam o Conselho Tutelar ser somente um órgão punitivo. Nós somos formativos e educativos e protetivos. A diferença é que às vezes a gente precisa proteger os filhos dos pais. É isso. E a nossa vestimenta, eu tenho amigos que vão de terno e gravata, de salto e vestido, e quem vai de chinelo e calça, e nosso trabalho profissional. O canal de denúncia
para o Conselho Tutelar é sempre o Disque 100. Disque 100 e chega para a gente 100% de certeza que chega para a gente a denúncia. Ah, mas eu não quero ligar no Disque 100. Tudo bem, procure o Conselho Tutelar e faça a denúncia. Sendo via Disque 100 ou diretamente no Conselho Tutelar, o anonimato é garantido. Porque às vezes a gente tem vergonha, tem medo, não sabe como faz e não quer fazer a denúncia. Mas é muito importante sempre fazer a denúncia. Porque no momento de violação, a gente se acua por diversos motivos. Então a gente precisa de ajuda para alguém que possa atuar por nós. Enquanto conselheira tutelar, nós estamos à disposição para fazer essa atuação. Yara? Isso, Priscila. O SOS Racismo está aqui dentro da Assembleia Legislativa. O nosso papel também não é um papel punitivo, mas nós temos os caminhos, né? Então a gente sempre acolhe essa família, seja por telefone, seja presencialmente ou por e-mail. A gente faz um primeiro processo de análise e escuta da denúncia que foi apresentada e ali, a partir da análise que foi feita, a gente faz o encaminhamento, seja de orientação para o registro do boletim de ocorrência, seja para procurar o conselho tutelar da sua cidade, seja encaminhando um documento para a direção da escola, chamando para que a gente possa atuar em conjunto e resolver o problema que está posto ali naquele momento. Também de orientar a procura da Defensoria Pública quando precisa do acompanhamento de um advogado. Então, a gente, a partir daquilo que nos chega, a gente faz o encaminhamento. A gente sempre torce que a gente não tenha que chegar no sentido de, na instauração de um processo. Mas, sendo necessário, será feito, porque é essa a nossa função, não é de, vou usar aqui a linguagem dos adolescentes, não é de passar pano para ninguém. Então, os caminhos serão utilizados da forma que será necessária para produzir um efeito positivo para essa família. Só para lembrar, então, aqui dentro da Alesp, do Palácio 9 de Julho, tem uma unidade do SOS Racismo. Então, os casos podem ser trazidos aqui para essa unidade, podem ser registrados também, e o SOS Racismo, então, vai te dar, assim como a Yara falou, todas as orientações em relação ao que fazer. Bom, nós chegamos no finalzinho do nosso programa, ainda vou deixar aí uns segundinhos para as considerações finais. Quero agradecer a participação hoje aqui com a gente da Gleice Cristina, que é conselheira tutelar da cidade de Mauá. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Agradeço também ao meu colegiado, que ficou lá em Mauá, mas todos nós temos o mesmo compromisso e responsabilidade na proteção do direito da criança e do adolescente. E sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigada. Também agradeço Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo. Muito obrigada, Yara. Obrigado, Priscila, mais uma vez. Agradecer a Gleice aqui por ter aceito o convite. Agradeço a todos que nos acompanham. Agradeço aqui a Assembleia, a TV Alesp, a todos os parlamentares que têm trabalhado em defesa das nossas crianças e adolescentes, mas, sobretudo, que são parlamentares antirracistas, que têm se colocado à disposição do debate. E já quero aqui também deixar os nossos contatos, que é o 0800 77 25 377, telefone gratuito, o nosso endereço aqui na Assembleia Legislativa, na sala T15, e também o nosso e-mail, que é sosracismo@al.sp.gov.br. Você vindo até aqui, a gente vai fazer um atendimento e vamos orientar da melhor maneira possível. E também, quem quiser vir conhecer, nós temos uma obra, uma pintura na sala do SOS Racismo, que também está à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho e deixar a sua impressão a respeito daquela obra que está lá, uma obra maravilhosa que foi feita com um artista da região do ABC Paulista. Obrigada. Bom, o programa Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.